Você que curte futebol americano e tá no hype do draft da NFL, se liga. Todo o conteúdo da FN Network nesse mês de abril estará voltado para a cobertura do evento. São mais de 20 criadores de conteúdo dedicados a falar de prospectos e expectativas em podcast, vídeo, lives, rede social e tudo mais. Quer saber quem o seu time vai recrutar? Quer saber se o rival vai pegar aquele seu jogador favorito? Então nos acompanhe e não perca nada. Acesse somosfnn.com.br e encontre todos os perfis de NFL. Vambora! Estamos começando mais uma edição extra da Casa do Cover. O que eu faço da vida, gente? Ai, ai. Na tarde de hoje, durante os treinos, o Baltimore Ravens, que já não tinha J.K. Dobbins, não tinha Justice Hill, precisou ir atrás de Trenton Cannon e Le'Veon Bell para completar o elenco. Hoje perdeu Gus Edwards por conta de uma lesão no ligamento cruzado anterior, né? É só isso que se fala. E como se não bastasse, perdemos o Gus Edwards, pelo jeito também perdemos Marcus Peters, ambos fim de temporada, fim da linha para os dois, ambos a mesma lesão. O Marcus Peters, inclusive, estava numa jogada limpa, sem contato. O do Gus Edwards eu não me atualizei, mas nesse momento o Baltimore Ravens está assim, os 3 running backs e o cornerback 2. O time foi atrás do Devonta Freeman, que foi contratado para o Practice Squad, espera que ele seja ativado para a semana 1 contra o Las Vegas Raiders. Inclusive, amanhã sai preview do jogo, que a gente gravou, inclusive, antes dessa tragédia toda. E eu tô aqui com o João Gabriel Gelli. João, e aí, cara, o que a gente faz da vida? Fala, Cleverton. Primeiro, né, já é o momento, entre aspas, curioso, né? Durante a nossa gravação do preview, eu botei lá na minha bold prediction que o Gus Edwards ia correr para 150 jardas, né? Então podem jogar culpa em mim, eu sou culpado. A lesão aconteceu por minha culpa. Mas enfim, cara, assim, são 2 lesões de jogadores relevantes, 2 jogadores titulares, mas eu, pessoalmente, não acho que isso acaba com a temporada. Pode tirar ânimo por serem 2 lesões graves, 2 lesões de jogadores que a torcida gosta, 2 jogadores importantes do time, né? Não são caras de fundo de rotação, não. São caras que nessa situação seriam titulares, jogariam muitos snaps. Mas eu acho que o Ravens tem como sobreviver a essas 2 lesões, tá? Então vamos começar pelo Gus Edwards. Ele seria, né, o running back 1 depois da lesão do J.K. Dobbins, né? Eu acredito que ele seria o running back assim, destacado, teria a maior parte do espaço da rotação da equipe no backfield, mas agora, né, fica esse vácuo. E não tem nenhum jogador que tenha jogado um snap de NFL pelo Ravens agora, 4 dias, né, no momento que a gente está gravando da estreia na temporada. E não é porque o time fez uma reformulação voluntária do elenco, todo mundo treinou o tempo todo. Não, é porque o Tyson Williams nunca jogou um snap na NFL, apesar de ter passado o ano passado como parte do Practice Squad. E aí vieram as contratações do Le'Veon Bell e do Devonta Freeman, né? Agora emergenciais por conta das lesões, né? Perder 3 running backs em um período de basicamente 10 dias, mais ou menos. Isso não é comum. Na verdade, é bem o oposto disso, mas faz parte da temporada da NFL, né? É um período longo, um esporte de alto contato, lesões acontecem, por mais que, por exemplo, o caso do Peters não tenha sido com contato, né? Aconteceu sozinho, mas os times estão preparados para ter que lidar com esse tipo de situação, por mais que seja uma infelicidade. Dito isso, acredito que pensando na semana 1, né, o Ravens vai com o Tyson Williams como titular. Acredito que ele vai ter a maior parte das oportunidades no ataque terrestre. E aí eles vão ver como é que o time fica a partir disso. Se ele for muito bem, imagino que ele vai continuar tendo oportunidades. E aí o trabalho dele é manter esse emprego. Ele vai ter a primeira chance. E o time tem 2 opções veteranas para caso as coisas não caminhem bem, né? Então, a expectativa era que o Le'Veon Bell não tivesse grande participação na semana 1, talvez nem fosse ativado do Practice Squad, né? Lembrando agora que a regra permite, né, que os jogadores que estão no Practice Squad sejam elevados para o elenco ativo, né, no máximo 2 por partida, e tem um máximo
de semanas em que o jogador pode ser promovido do practice squad para o elenco ativo durante para um jogo no elenco ativo, né? Acho que são 3 semanas ou 2 semanas, não tenho certeza agora. Mas assim, dito isso, o Bell agora deve ter uma participação no plano de jogo, né? Porque pelo menos ele teve uns diazinhos a mais do que o Devonta Freeman, que chegou agora, né? Para pegar o esquema, ver o plano de jogo. Mas eu acho que essa decisão também pode ter muito mais relação com quem está mais em forma e tal. Então, assim, é uma decisão que provavelmente o jogador que for ativado não vai ter grande espaço na rotação, deve participar pouco, mas que deve ter um papel, pelo menos. E aí, a partir da semana 2, 3, tanto o Freeman quanto o Bell devem ter alguns snaps a mais, e aí vão vendo quem vai desempenhando melhor, e como o Tyson Williams também mostra serviço, né, ao longo dessas partidas. Sobre o jogo corrido, vamos lá, 2 coisas aqui para a gente manter esperança. Primeiro, a respeito do Tyson Williams. Vamos lembrar que o Tyson Williams ele é um calouro não draftado. Gus Edwards também entrou no time, ganhou espaço e virou running back 2 como calouro não draftado. Lembrando que o Gus Edwards conseguiu produção suficiente sendo running back 2. Ele teve produção suficiente para ser colocado como um running back 1. Qualquer outro time que precisar de um running back levaria o Gus Edwards fácil. Como o esquema do Baltimore Ravens facilita muito o desenvolvimento do jogo corrido, eu vejo que o Tyson Williams tem, a depender dele agora, a possibilidade de se desenvolver e se tornar um bom running back. Eu não vou esperar que ele tenha uma produção como teve J.K. Dobbins, como teve Gus Edwards, longe disso. Eu espero que ele tenha uma produção decente. A respeito do Le'Veon Bell, vamos lembrar que o auge dele foi atrás de uma linha ofensiva que ela abria muito para o jogo corrido, e com bloqueios desenvolvidos, abrindo espaços, e a gente sabe que uma das qualidades do Greg Roman é poder desenhar jogadas para que o jogo corrida se desenvolva. Então ele sabe desenvolver bem os bloqueios para poder abrir o gap para o running back passar na hora certa. Se o Baltimore Ravens tiver um desenho de jogo que beneficie esse tipo de coisa, a gente pode ver o Le'Veon Bell, óbvio, não vai ser aquele Le'Veon Bell do Pittsburgh Steelers, é um cara que já está velho, é um cara que já passou por 2 franquias e teve aí temporadas muito abaixo do que ele já foi. Ninguém está esperando que ele seja uma estrela do corpo de running backs do Baltimore Ravens. O que eu digo há espaço para que ele possa se desenvolver e conseguir mostrar um pouco mais do que ele mostrou em passagens pelo New York Jets, onde ele foi desperdiçado pelo Adam Gase, e pelo Kansas City Chiefs, onde o Andy Reid não dava muito espaço para ele, até porque ele tinha o Clyde Edwards-Helaire ali do lado. Na época que o Clyde se lesionou também, nunca foi o foco do Kansas City Chiefs o jogo corrido, era sempre um time que se propunha ao jogo aéreo. De repente, em Baltimore, o Le'Veon Bell ele se encaixa mais dentro da forma de jogo dele, do jeito que ele gosta mais de jogar. E se você não tiver mais observações a respeito do jogo corrido, Jair, eu gostaria de passar para informação a respeito do Marcus Peters. Eu tenho coisa a adicionar. Então, vai lá. Assim, primeiro, concordo com você, e eu diria assim, o jogo terrestre do Ravens, ele depende muito mais do esquema ótimo do Greg Roman nesse sentido, das boas chamadas dele para o ataque terrestre, depende mais do Lamar, por ser um cara que iguala números, por ser um cara absurdamente explosivo, um cara que ganha jardas com as pernas, tanto que ele foi o principal corredor do Ravens 2 anos aí, basicamente, né? E, assim, são as 2 principais peças da engrenagem que tornaram o ataque do Ravens o melhor ataque terrestre da história da NFL 2 anos atrás, são esses 2. Obviamente, um running back de qualidade ajuda muito nisso. 2 running backs de qualidade ajudam ainda mais. Só que o Ravens acabou de perder não apenas mas 2 running backs de qualidade. Então, assim, outro fator que entra na conta também é a linha ofensiva. E, assim, o Ravens tem o problema, né? Principalmente quando a gente pensa para a semana 1, tem o fator de que o running back titular, que eu imagino que seja o Tyson Williams, ele nunca jogou um snap na NFL. O running back 2, que eu imagino que seja o Bell, talvez possa ser, vamos descobrir ainda nesses próximos dias,
é um cara que já está mais velho, nunca jogou no Ravens, vai ter pouco tempo para se familiarizar com o esquema, e o Greg Roman tem um esquema muito variado, de muitas possibilidades no ataque terrestre. Então é algo também perigoso. E a linha ofensiva, né, que é outra parte dessa receita, ela é uma linha ofensiva que treinou pouco tempo junto, tem muitas mudanças, muitas incertezas, então pode ser que ela demore um tanto a engrenar. Então toda essa combinação pode fazer com que o ataque terrestre tenha alguns momentos de engasgos, né, antes de engrenar. Mas eu duvido que o ataque terrestre do Ravens seja ruim, tá? Eu, pessoalmente, eu tenho muita confiança de que o ataque terrestre de Baltimore vai continuar sendo um dos melhores da NFL, independente disso. Porque a principal peça desse ataque terrestre continua lá, que é o Lamar. E o esquema continua lá. E é um esquema que o time todo já tem familiaridade, é o mesmo coordenador, é a mesma filosofia, que está sendo implementada já há alguns anos. Então, assim, pode-se esperar alguma dificuldade com o jogo terrestre nesse começo de temporada, por uma série de fatores que aqui citamos, mas não acredito que isso vá ser algo que se prolongue ao longo da temporada. Por mim, o Ravens sobrevive a essas perdas. Óbvio que é ruim, óbvio que não é o cenário ideal. A gente fica ainda triste porque o Gus Edwards é um cara que fez muito por merecer uma oportunidade de ter maior destaque, e às vésperas disso acontecer, sofre uma lesão grave dessas. E também, isso mesmo também vale para o J.K. Dobbins, mas essa é a natureza da NFL, é bola para frente, o próximo cara que se apresente e mostre seu valor. É a natureza dura do negócio, mas é isso, é seguir em frente. Esporte de alto rendimento tem dessas, né? Engraçado que na hora que subiu a notícia, eu tava vendo o primeiro episódio do Hard Knocks, que é justamente a cena da lesão do Dak Prescott, cara, pelo amor de Deus. E falando sobre o Marcus Peters, bom, quanto a reposicionamento de peça, é o Anthony Everett que vai subir para o elenco titular, isso aí não tem muita questão, né? É caso encerrado. O que o Baltimore Ravens perde potencialmente... Principalmente focando na semana 1, tá? Uhum, exato. Daqui a algumas semanas, imagino que o Jimmy Smith pegue essa posição de volta. Sim, agora, o que o Baltimore Ravens potencialmente perde com a ausência do Marcus Peters? Bora lá. Tweet do Jameson Hensley com informação do ESPN Stats and Info. Desde que o Marcus Peters estreou no Baltimore Ravens na semana 9 de 2019 contra o Seattle Seahawks, todo mundo lembra desse jogo, o time foi o que permitiu menos jardas por tentativa de passe, 6.1, empatado com a menor quantidade de passes para touchdown permitidas, 31, foi o time que menos cedeu passes para touchdown, o empatado ali, e empatado em segundo como o time que permitiu o menor QBR, ou seja, 49. O Baltimore, se você pegar o QBR total dos QBs que jogaram contra o Baltimore Ravens, fizer a média, o Baltimore Ravens foi o que cedeu o menor rating, 49. Isso desde que o Marcus Peters estreou no elenco na semana 9 de 2019. Obviamente vai ser uma queda de rendimento. Nesse momento, quem que seria os titulares? Everett, Humphrey e quem que entra ali no... O Tavon Young. Tavon Young, né? É milagre chegar na semana 1 e lembrar que o Tavon Young tá saudável ainda. Dito tudo isso, ok, vai entrar o Everett. Semana que vem, na semana 2, com o Jimmy Smith recuperado, a gente entra com esse trio, né? Jimmy Smith, Tavon Young e Marlon Humphrey. Imagino que o Jimmy Smith tem uma atuação mais no slot, né? Ou o Tavon Young, não lembro qual que costuma jogar mais. Não, o Tavon Young que joga. O Tavon Young, né? O Tavon Young que joga mais no slot. O Jimmy Smith é por fora exclusivamente. Isso. O Jimmy Smith pode até atuar como safety em algumas situações, mas por dentro não vai acontecer, não. O Tavon Young, se bobear, o Marlon Humphrey, né? Dependendo da situação. Sim. Dito isso, agora com a cabeça fria, depois que passou, é para se desesperar? Nem tanto. A gente perde potência no jogo terrestre, a gente perde um baita de um cornerback, um cara que é um ball hawker, um dos caras que mais gerava interceptação para o time. Porém, ainda há um potencial ali para playoffs, tá bom, gente?
a ver como se desenvolve daqui para frente, como esse time engata, a ver como esse time engrena. O que preocupa mais é o magro, porque a gente está desde o primeiro dia do training camp tendo que ouvir falar de lesão. Sabe, os wide receivers por muito tempo, teve um dia do training camp que inclusive a gente ficou 7 wide receivers, não sei, alguma coisa assim, sem treinar. Então é preocupante ver que toda vez a gente está ouvindo falar de lesão atrás de lesão dentro do Baltimore Ravens. Porém, pegando a galera que está saudável, a galera que vai para a semana 1, imaginando esse projetado até a última semana, imaginando que não vai acontecer mais nada, isso ainda é um time de playoffs e que pode brigar duro dentro dos playoffs. Concorda comigo, Gélio? Sim, assim, para mim é tranquilamente ainda um time de playoffs, tá? Obviamente a gente não quer ver lesões, mas, assim, do meu ponto de vista, pelo menos, felizmente, né, se é para acontecer lesões, assim, lesões sérias acontecem com todos os times em todas as temporadas, então, obviamente, vai acontecer alguma. Pelo menos aconteceram no setor que menos dependia dos jogadores, no caso dos running backs, e no setor em que o elenco é mais profundo, né, no caso dos cornerbacks. De todas as lesões que o Ravens teve, né, isso contando também por Justice Hill, contando o Rashad Bateman, né, que é mais curto prazo, e todas essas lesões aí menores, a do Marcus Peters é sem dúvida alguma a pior para o Ravens lidar, porque ele é um cara que subia o patamar da defesa. Obviamente era o cornerback 2, mas ele é o cara principal responsável por roubar a bola dos adversários, né? Ele é um cara excepcional, fazendo leituras, tomando apostas e fazendo interceptações. Por mais que ele não fosse o cara da cobertura mais perfeita, mais constante do mundo, ele era um bom cornerback nesse sentido e era um ótimo cornerback roubando bola. Então, tanto que desde que ele entrou na NFL, ele é o cara que mais tem interceptações. Então, assim, e ele é o cara ativo na liga atualmente com maior quantidade de interceptações. É uma perda grande, mas o Ravens tem pelo menos peças para repor. Tem o Jim Smith voltando, né? Ele voltou a treinar recentemente. Não sei se ele vai para o jogo na semana 1. Talvez tenha uma carga reduzida para não forçar a lesão, ou talvez nem fique ativo. Imagino que o Anthony Everett vai ter bastante espaço. Eu acredito também que eu gostaria de ver o Anthony Everett produzindo. Assim, ele está no famoso ano de contrato, né? Ano que vem ele vai ser free agent. Nesse tipo de ano, muitos jogadores têm desempenhos acima da média. Ele está aí para se provar, para mostrar esse valor e para tentar conquistar um contrato maior, né? No ano que vem. Então vamos ver. Eu acho que assim, para um cornerback 4-5, ele é uma ótima opção. Então ele vai ter a chance dele aí de se provar e contra um grupo de wide receivers, pelo menos na semana 1 do Raiders, que não é um absurdo, né? Tem o Henry Ruggs, que é um calor de o segundo anista, foi escolhido na primeira rodada, é um cara absurdamente rápido, um bom jogador, né, do qual se espera mais coisa do que ele apresentou em 2020, mas ele também não é um wide receiver de elite, né? O cara que vai meter medo na sua defesa, pelo menos por enquanto. E tem lá algumas outras opções que são caras sólidos e tal, mas nenhuma máquina, nenhum cara que te faça abrir os olhos. Talvez até o Anthony Everett fique em campo, alinhando por fora, e se o Jim Smith jogar, ele pode até cobrir o Darren Waller, por exemplo. Então, assim, pensando em semana 1, tem essa questão, talvez o Everett tenha mais espaço, né? É bem possível. Pensando no futuro da temporada, o Jim Smith recuperado, temos que torcer para ele ficar saudável agora, né? Uma lesão dele já encurta mais essa secundária. Pode até abrir espaço para um Brandon Stephens ter snaps, né? Algo que a gente não imaginava antes. Mas, assim, pelo menos a gente tem opções, né? Tem peças que são viáveis de se adicionar no quebra-cabeça e a defesa continuar funcionando. Talvez isso faça com que a defesa tenha uma queda de produção em termos de roubadas de bola, mas ele também pode talvez botar um pouco mais de pressão no nosso pass rush, né, que vai precisar produzir mais porque a secundária não vai segurar tanto, né? Tem essa dicotomia, né, entre o pass rush produzir e a secundária segurar e o tempo hábil para a defesa manter a cobertura, né? Mas, no fim das contas, assim, a minha expectativa de que o Ravens é um time de playoffs
não muda em nada com essas lesões, tá? Esse é o ponto-chave aqui. É isso. A gente vai ver o Baltimore Ravens agora em campo na segunda-feira contra o Las Vegas Raiders. Lembrando que sexta-feira, vulgo amanhã, para você que está escutando esse podcast na hora do lançamento, no dia do lançamento, vai ter preview sobre o jogo e é esperar que as coisas melhorem daqui para frente, não mais lesões, e é isso. É ficar na esperança, torcedor, porque não tem muito o que fazer. Esporte tem dessas coisas. A gente vivia falando dos Chargers, parece que agora nós somos a bola da vez para esse tipo de situação, mas é isso. Gelli, muito obrigado e vamos que vamos, né? É isso. Vamos. Agora eu espero voltar de novo só depois do jogo contra o Raiders. Assim esperamos. Você aí, querido ouvinte, muito obrigado por escutar esse episódio extra, esse episódio urgente, Breaking News, e a gente volta a qualquer momento com mais notícias ou então no próximo podcast, tá bom? Até mais.